Fala pessoal, acho que agora já está ao vivo. Vai começar agora aqui o bate-papo com ele, que para mim, na minha opinião, acredito que para a maioria de vocês que acompanha o cenário do fisiculturismo nacional, é hoje o melhor amador em atividade aqui no nosso fisiculturismo. Isso porque, durante o nosso papo, a gente vai conversar um pouco sobre o fato dele já ter a possibilidade de ser profissional, mas isso é papo um pouco mais para frente. Fê, queria agradecer a tua presença aqui. Eu estava falando para o pessoal que é impressionante como quanto maior o currículo do cara, quanto mais expressão dentro do cenário, mais acessível é o atleta. E com você não foi diferente. Então, de primeiro, eu já queria agradecer a tua presença. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitas pessoas que estão aqui na live vão aprender contigo hoje. Imagina, irmão. Eu que agradeço aí pelo convite, né, pela oportunidade. E vamos embora para esse bate-papo. Acompanhei, inclusive, assisti as duas entrevistas com o Vitor Lima e o Zé Carlos de Santos, e ficou show de bola. E vamos tentar fazer mais uma live do mesmo nível. Pô, cara, fico muito feliz, mas hoje o assunto aqui é você, e eu queria pedir para que você dissesse para as pessoas que eventualmente, não acredito que não tenham tantas assim, que não conhecem o seu trabalho, como foi que você iniciou no esporte, como que foi esse seu início ali, até chegar nas suas conquistas, dar uma passada geral pelo seu currículo. Então, eu comecei a treinar, sempre gostei, sempre admirei muito, assim, como é que eu posso dizer, músculo, força física. Quando eu era mais jovem, eu admirava muito o Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, e acompanhava muito esses caras, né, através dos filmes. E com 12 para 13 anos, eu comecei a levantar peso, em casa mesmo, não ia para academia. Eu tinha um pezinho, um halter só, que eu me virava do jeito que dava, fazia algumas flexões, barra fixa, enfim. E comecei a pegar cada vez mais gosto pela coisa, e com 15 anos eu entrei na academia. E fui tentando me inteirar cada vez mais, né, cara, sobre musculação, sobre alimentação, como que eu poderia, o que eu poderia estar fazendo que estivesse ao meu alcance para poder estar melhorando meu físico e estar indo mais além. E nisso eu comecei a acompanhar diretamente o fisiculturismo, coisa que eu ainda não fazia, não tinha muita informação sobre. E com 17 para 18 anos eu conheci o Bad Boy, que é meu preparador, sim, o meu único preparador, né, desde aquela época até agora. E a gente começou um trabalho, isso foi no ano de 2013, e ali a gente fez, ele olhou meu físico, ele falou que eu estava muito bom, eu era natural ainda na época. Ele falou, cara, se você quiser, isso foi acho que em julho, se você quiser vai ter uma competição agora em outubro, aqui regional da cidade, eu acho que dá para você tentar ir, a gente faz um trabalho, né, você tá com o físico mais ou menos pronto, a gente só dá uma polida e dá para você... Isso no intervalo de quanto tempo, assim, só para o pessoal ter uma noção? Do que você fala? Da hora que eu cheguei em meses. Competição? Eu cheguei em julho, final de julho, a competição foi início de outubro, então foi 2 meses e meio a 3 meses. Ali nunca tinha feito assim, tipo, eu me alimentava mais ou menos, sabe? Mas era uma dieta bem fraca, ele me passou uma dieta mais específica, a gente fez o trabalho, chegou muito bom o físico, de acordo assim, guardando as proporções, claro, e eu consegui ser campeão na categoria júnior já de cara. Poxa vida! E aí, assim, o santo de vocês bateu desde o começo, porque, inclusive, essa era a minha segunda pergunta. O Bad Boy, ele é um cara que, nitidamente, assim, ele é um cara um pouco mais introspectivo, e você também é. Então, acho que o santo de vocês bateu legal, e, curiosamente, a gente vê que tem uma cumplicidade entre vocês, assim, uma irmandade mesmo de treinamento, de parceria. Fala um pouquinho, assim, da importância do Bad na tua carreira. Cara, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou dentro do esporte, eu devo ao Jefferson, ao Bad Boy. Então, tipo assim, ele foi a primeira pessoa que acreditou no meu potencial desde quando eu comecei até hoje, e acredita, eu até falo que ele acredita muito mais em mim do que eu mesmo, né? Então, tipo assim, ele sempre aposta todas as fichas. Isso
falando no lado profissional, mas devido a todo esse tempo de trabalho junto, a gente criou também uma amizade muito forte. Então, não é apenas uma relação de treinador e atleta, tem também uma relação de amigo. E isso também, Sim. tipo, igual você falou, pelo fato a gente, assim, introspectiva, a gente é muito parecido em muita coisa. Então, tipo assim, foi uma parceria que deu muito certo, tanto profissional quanto na amizade. Perfeito. E uma coisa, assim, que pelo menos é a minha impressão de fora, me corrija se eu estiver errado, mas ao mesmo tempo que ele é um cara parceirão teu, ele não amacia. Não, Então, se precisar falar que não tá no físico, que não entrou na condição que gostaria, ele vai te falar, ele vai cobrar, apesar da cumplicidade. Sim, sim, sim. A amizade é uma coisa, o profissionalismo é de outra. Porque é o que a gente fala, né, cara? Eu peguei muito isso dele. Então, tipo assim, eu também sou muito sincero se alguém vier me fazer alguma pergunta relacionada a isso. Mas, assim, uma coisa que é muito característico dele, com qualquer atleta e comigo não é diferente, é a sinceridade dele, cara. Tipo assim, dependendo do nível do campeonato que você vai entrar, a forma física que você tiver. Então, tipo assim, o que ele tá vendo ali, ele vai falar. Ele não vai falar que você tá mais ou menos, sendo que você tá ruim. Não vai falar que você tá bom, sendo que você tá ruim, entendeu? Ali não tem meia curva, é direto o que tá acontecendo mesmo. E fazendo assim esse paralelo, você falou que essa primeira competição, você chegou aí natural ou vocês já iniciaram ali algum processo de ergogenia para essa primeira competição? Não, as minhas 2 primeiras competições eu não cheguei a usar nada de nenhum recurso ergogênico. As 2 foram no ano de 2013, né? Uma eu me dei bem, que foi esse regional. A outra era um campeonato de um nível um pouco mais alto, que foi no Guarujá. Só que eu não me dei bem, nem classifiquei entre os 6. E a partir dali, porque ele já tinha me falado, né? Falou, ó, cara, alto rendimento, feliz ou infelizmente, você querer ou não, você vai ter que, se você quiser ir pra frente do esporte, você vai ter que fazer. Uma hora ou outra. Aí eu falei, depois que eu saí desse campeonato, acho que foi em novembro, se eu não me engano, eu comecei a refletir bastante sobre, e aí no ano da frente eu iniciei os protocolos. Perfeito. A intenção aqui da live não é falar sobre droga, não é falar sobre nada disso, mas eu acho importante a gente fazer essa ponderação, porque muitas vezes a pessoa que tem a pretensão de competir, e aqui eu me incluo nessa, a gente acaba se colocando numa situação do tipo, pô, eu não usei, e não sei o quê. E hoje em dia eu não tenho dúvidas que você colhe o que você plantou, inclusive nessa época de apertar o físico no extremo sem utilização de nenhum recurso. Eu estou enganado? Não, de forma alguma. Foi isso mesmo. Eu sempre tentei em todos os sentidos, não só de ergogênico, até tipo assim, vou falar uma coisa que muita gente talvez não acredite, mas é verdade, você pode confirmar com o Bad Boy. Eu não tomo nenhum tipo de queimador de gordura em nenhuma preparação, desde quando eu comecei até agora. Nem tipo T3, T4, queimador de gordura desestimulante, eu não uso absolutamente nada disso. É só incluindo o broncodilatador, todos esses aí que o pessoal já conhece. Eu experimentei uma vez broncodilatador, tomei 2 vezes, passei muito mal, larguei mão e fiz só na preparação mesmo. Mas isso já faz muito tempo, foi uns 5 anos atrás. Mas assim, o Bad, ele tenta sangrar o máximo na dieta, o máximo no cardio, eu faço muito cardio, dieta muito restrita, para não precisar utilizar nada disso. Pois é, cara, ó, eu vou te falar, que delícia que eu vi isso, né? Porque a gente escuta tantas pessoas se ancorando, né, em questão de artifício e tudo mais. E aqui na edição, que vai subir para o YouTube esse conteúdo, eu vou colocar uma foto de como é a condição do Felipe no palco, para vocês verem o quanto o trabalho duro ele aparece no palco, né, Felipe? E às vezes aquele 1%, aquele 2% é o que vai te colocar em primeiro, em segundo, em terceiro. É essa a diferença. Claro, é o que a gente fala, né? Quando a gente entra em preparação, na verdade a gente está em preparação o ano todo, muda mais assim as fases, né? Mas quando a gente entra, assim, principalmente no pré-contest, onde a coisa fica um pouco mais séria, então eu sei que qualquer grama de arroz que eu comer a mais ou a menos vai fazer diferença no trabalho final. Então, tipo assim, quando eu tô com vontade de comer alguma coisa, ou quando eu tô muito cansado para fazer cardio, eu jamais deixo isso passar, eu jamais cedo essas vontades, por conta que eu sei o quanto que isso pode me custar lá na frente. Então, tipo assim,
pequenos deslizes podem custar muito caro, igual você falou. Isso vai diferenciar o campeão das demais colocações, sem sombra de dúvida. E aí, Felipe, para a gente começar a fazer um pouco a transição dos assuntos, eu queria só que você pudesse fazer um apanhado geral dos seus principais títulos nessa trajetória com o Bad Boy, porque, assim, eu acredito que até pelo seu tempo de carreira, você não tenha uma cacetada de troféu, mas tem troféu pesado, você tem conquistas duríssimas. Então, exemplifica aí pra galera qual que é a sua história dentro do esporte hoje. Então, assim como eu te falei, eu comecei a competir em 2013, né? Daí foi esse campeonato regional, não muito expressivo. No ano de 2014 eu competi Estreantes Paulista, competi o Paulista, e não fui muito bem nos dois. No Estreantes eu fiquei em quarto colocado na categoria sênior, não competia na júnior na época. Não classifiquei no Paulista, porque assim, foi muito... Como é que eu posso dizer? Como o nível era mais alto, né, cara? Eu tinha acabado de começar os protocolos ergogênicos, então, tipo assim, ainda faltava muito trabalho, ainda faltava muito treino, ainda faltava muita dieta, que eu ainda estava começando, né? Então, tipo assim, depois desse Paulista eu parei, foi mais ou menos no meio do ano, decidi fazer um trabalho mais sério, mais longo, e voltei a competir só no meio do ano da frente, foi 2015. Aí eu competi no estadual, me federei por Minas, competi no estadual de lá, aí eu fui campeão na categoria até 80 quilos. Consegui competir mais pesado e com um físico melhor. Aí fui campeão estadual pela primeira vez. No mesmo ano eu fui vice-campeão brasileiro até 80 quilos. E no ano da frente eu fiquei em terceiro colocado no Arnold Classic Brasil, perdendo apenas pro Isaac Balbi, que foi o campeão, e o Batata, que ficou em vice. Casca grossa, só casca grossa. Exato, o que eu tenho de idade, os caras têm de competição. Então, assim, só disso daí já foi para mim uma honra estar competindo com os dois, né? E nesse mesmo ano eu entrei para a Max Titânio, venci a Casa dos Campeões. Isso foi no ano de 2016. Aí, em 2017, eu comecei a competir patrocinado. Eu fui campeão estadual, campeão brasileiro e vice-campeão sul-americano. No ano de 2018, eu competi o Arnold Classic, não fui muito bem, fui vice competi em duas categorias, na verdade, né? Fui na Júnior e fui na Sênior. Na Júnior eu fui segundo colocado, na Sênior eu fiquei em quarto, Sênior até 90 quilos. No Campeonato Brasileiro também dobrei as categorias, fui campeão nas duas, e esse ano eu não competi mais. Não, teve o estadual antes. O estadual eu ganhei a Júnior, ganhei a Sênior e ganhei o Overall. No Brasileiro eu fui bicampeão brasileiro, aí ganhei as duas categorias. E no ano passado, 2019, ganhei o Muscle Contest na minha classe, que foi até 90 quilos, e ganhei o Mr. Olympia, a categoria de Overall. Aí que me deu direito ao Procard. Bom, é um currículo pesado. Você tá com quantos anos hoje, Fê? Tô com 25. Cara, você tem a minha idade. Cara, é um currículo muito pesado, e o que eu gostaria que você dissesse pro pessoal é o seguinte: tem algum momento, eu imagino, na vida do atleta em que ele acredita, mas ele não tem ali a materialização de que, poxa, eu estou no caminho certo, é possível eu chegar aonde eu quero. Dentro de todas essas competições que você falou, qual foi a competição que você falou assim, caramba, eu tô no pega com os caras, se eu continuar nessa batida, vai dar certo? Foi sem sombra de dúvida, foi o Muscle Contest, que pra mim, na minha opinião, foi a melhor forma que eu já atingi na minha vida, até melhor do que o Mr. Olympia em relação a condicionamento. Eu acho que o físico estava mais encaixado ali, mais no padrão que eu gosto. E sem dúvida o Mr. Olympia. O Mr. Olympia foi uma puta de uma competição, nível altíssimo, o Muscle Contest também. Então foram as duas competições mais pesadas da minha vida, vamos falar assim, mais importantes. E aí, Fê, isso era um assunto que eu gostaria de abordar um pouco mais pra frente, mas já que a gente está falando sobre isso, não quero entrar em polêmica aqui contigo, falar a respeito de outro atleta, nem nada assim, mas fato é que no campeonato do Muscle Contest, em que você ganhou a categoria e foi pro overall,
o pega foi muito forte, onde claramente ali tinham duas possibilidades de escolha pelos árbitros e principalmente pela árbitra central, Sim. que era o volume, e o seu, que era um físico mais harmonioso e na pele. Sim. Honestamente, você acha que você merecia ter ganho o overall? Olha, tipo assim, igual você falou, sem gerar polêmica nenhuma, você tá me perguntando, eu só vou expor a minha opinião. Eu acho que sim. Eu acho que, não tirando de forma alguma o mérito do outro atleta, em relação ao volume, ele tá anos-luz na minha frente, entendeu? O cara é um cara de, se eu não me engano, em palco é entre 120 e 130 quilos. Um excelente atleta. 90, exato. Então, tipo assim, perto de um cara de 90, dá uma diferença absurda de volume. Só que assim, ele tinha o quesito volume. Então, merecidamente por volume, ele mereceu o campeonato. Só que se fosse jogar no quesito definição, aí seria mais pro meu lado. Então, acho que tanto para mim quanto para ele seria merecido. Essa é a minha opinião. Sim. Eu compartilho da sua opinião, porém eu vou ser um pouco mais enfático, já que eu posso falar isso aqui, não vai pegar mal se eu disser o que eu acho. Eu acredito que o fisiculturismo, pelo fato dele tratar de mais de um quesito, como é o caso do volume, naquele dia você merecia. O outro atleta tem um físico espetacular, é um cara que trabalha duro. Você sabe, você tem noção de quão duro o cara trabalha, mas aquele dia eu acho que era teu. Por mérito, né? Por chegar assim, não por mérito, todo mundo tem mérito, mas eu falo assim, chegar na condição que a competição pede. Eu concordo com você. Eu acho que ali, inclusive, assim, tanto é que eu gostaria que você falasse assim, como que isso bateu ali para você e para o Bad? Porque afinal de contas, se você não chegou ali no teu 100%, eu acho que você chegou bem próximo. E mesmo assim, independente de merecimento, escolhas e tudo mais, o overall não veio. Como que foi digerir isso junto com o Bad, levantar a cabeça, continuar o trabalho? Vocês chegaram a conversar sobre isso, eu imagino. Enfim, como que foi essa parte? Então, nós dois ficamos muito abalados com a situação, né? Eu, para ser bem sincero, eu achei que eu seria o campeão overall, mas assim, eu fiquei meio com o pé atrás que isso poderia acontecer, né? Porque assim, entra naquilo que eu falei novamente, né? Definição versus volume. Então, tipo assim, é sempre uma incógnita o que os caras vão pedir naquele dia, entende? Então, tipo assim, esse era o X da questão. Mas fiquei muito chateado, sim, claro, mas assim, igual sempre aconteceu comigo, na verdade, sempre que eu perdia, claro que isso sempre me chateou, pelo fato de eu ser muito competitivo. Então, eu nunca entro para perder. Só que também isso sempre serviu de motivação para eu ir além, para eu continuar me dedicando cada vez mais para atingir meu objetivo. Então, tipo... Um combustível. Exatamente isso, essa é a palavra. Então, na mesma semana eu já estava treinando, já estava fazendo dieta, isso foi no sábado. No domingo eu viajei, então praticamente perdi o dia. Mas na segunda-feira eu já estava em dieta, já estava treinando, já estava fazendo os cardio, já focado para competir no Mr. Olímpia e tentar bater o overall ali. E o Beto também ficou muito chateado, só que ele é tanto sangue no olho quanto eu. Ele também é extremamente competitivo e, cara, pegou no meu pé pra caralho para fazer o trabalho 100%. Eu também não fico por baixo, né? Porque eu me cobro muito. E mexeu dessa forma, cara. Eu acho que, apesar daquele momento não ser o que a gente quer, o que a gente espera, tem que tirar algum proveito bom disso. E o proveito bom é a motivação para você continuar indo além. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se alguém já te fez, mas com esse bafafá ou esse hype que hoje o pessoal gosta de falar a respeito dessa competição do Muscle Contest, você entrou como franco favorito no Olímpia. Esse favoritismo, ou pelo menos estar entre os favoritos ali para conquistar o overall e conseguir se tornar um profissional,
Isso foi benéfico para você? Você levou para o lado bom? Por um momento, não ser o que os americanos chamam de underdog, aquele cara que está sempre mais com uma mídia um pouco mais quieta, um cara mais introspectivo, que vem chegando no trabalho duro. Você acha que... Como que isso mexeu contigo, sabe? Você chegar naquela competição para realmente falar assim, é o seguinte, tinham que ter me dado no campeonato passado. Boa pergunta. Bom, como é que eu posso dizer? Foi boa, hein? Foi boa! Foi boa, me pôs para pensar agora. Porque uma coisa é você ser o cara... Por exemplo, se hoje você estreia na liga profissional, você vai bater de frente só com um cachorro grande. Você não tem obrigação nenhuma, relativamente, de chegar fazendo barulho. Mas por toda aquela comoção que gerou na internet de você chegar no Mr. Olímpia para bater de frente com os caras, você estava em outra posição, mesmo sem você ter gerado uma mídia para isso nem nada. O seu resultado te colocou naquela posição. Você lidou bem com isso? Como que foi? Então, isso é uma coisa assim, é uma situação bem delicada quando acontece isso, porque é o seguinte, quando, por exemplo, vai ter um campeonato, vou citar um exemplo aqui, aí todo mundo aposta a ficha em um certo atleta, e você sabe como é que é quando você acompanha, tipo assim, ninguém fala mais de ninguém, a não ser desse atleta. Então, tipo assim, tem os dois lados da moeda, você pode levar isso para você se dedicar mais, porque, de certa forma, existe uma cobrança, porque, assim, a pessoa te viu ali no seu 100%. Então, ela espera que na próxima competição, nada menos que isso. Então, o mínimo que você tem que apresentar é aquilo. Entende? Então, tipo assim, gera essa cobrança e acho que tem que ser muito cauteloso para você não se perder nisso. E outra coisa, você achar também que você é o cara e você acabar relaxando, tirando o pé, que isso também, infelizmente, acontece. Entendeu? Então, tipo assim, isso serviu como dose para continuar o meu trabalho e não deixar me perder. Serviu de motivação mais ainda, para eu poder estar entrando melhor. Porque, assim, a minha impressão... Perdão, pode continuar. Não, era isso mesmo. Eu consegui lidar bem com isso. Porque, assim, a minha impressão, e acredito que para todo mundo que viu, a intenção de que você e o Bad tiveram com aquele pacote apresentado no Mr. Olímpia foi de trazer o mais próximo possível. Te cobrou esse volume no campeonato passado. Tô errado? Não, foi exatamente isso. A gente, quando eu cheguei na academia na segunda-feira, eu já tinha conversado com o Bad, a gente já ia fazer uma estratégia justamente para eu tentar subir um pouco mais cheio. A gente não queria comprometer a qualidade da forma que comprometeu. Não comprometeu muito, mas comprometeu um pouco. Era visível isso. Mas a ideia era sim subir mais cheio. Então a gente já começou o trabalho, se eu não me engano. Eu saí do Musical Contest para o Olímpia, faltava 11 semanas, se eu não me engano, 11 ou 10 semanas. Então a gente fez o trabalho ali para eu tentar entrar um pouco mais cheio. Uhum. E aí, nesse campeonato, você se sagrou campeão da sua categoria, foi pro overall, e apesar dos 3 melhores colocados do overall conquistarem o Procard, você saiu como o campeão overall, o primeiro. E, assim, além de te acompanhar, eu fiz a lição de casa e eu assisti de novo tuas conquistas, fui atrás para ver, e ali deu para ver que você comemorou como se aquilo tivesse engasgado, como se foi uma conquista assim, pô, gostosa, sabe, de você ter atingido. E mesmo assim, no calor do momento, você descendo do palco, dando as entrevistas, você foi muito pé no chão com relação a aceitar o cartão profissional, que é o sonho de todo atleta. Conta um pouco qual foi o motivo desse pé no chão, o que vocês pensam nisso daqui para frente, porque para quem não tem mais, não tem essa proximidade com o fisiculturismo, é começar do zero, né? É se tornar, digamos, um iniciante novamente, né? Exatamente, Rafa.
Assim, a gente não tem ideia de pegar o Procard agora, eu ainda quero competir um pouco mais no amador. Por quê? Vou te explicar. Porque a gente sabe que, nem todo mundo sabe disso, mas quem está dentro do esporte sabe quais são os custos para uma competição amador, que não é barato, que muita gente tem dificuldade para se preparar, até no amador, como eu já passei muita dificuldade para me preparar carreira. Então, tipo assim, a gente sabe que não é brincadeira, você tem um gasto muito alto. E, cara, no profissional não é diferente. Aliás, é diferente, porque o gasto é triplicado, né? Tipo assim, o que você está investindo hoje não chega nem perto do que os caras estão investindo lá no profissional. Então, tipo assim, para eu chegar lá com pouca idade, que eu ainda me considero em pouca idade, para bater de frente com os caras, falta trabalho, vai precisar de um investimento mais alto. Eu acho que não seria ainda um momento certo de estar fazendo isso na minha carreira. Para ter um cartão profissional, para simplesmente falar que eu sou um atleta profissional, como acontece muito hoje em dia, que está, de certa forma, não desmerecendo ninguém, mas está muito mais fácil conseguir o Procard atualmente do que se você pegar 10, 15 anos atrás, entendeu? Ou até menos que isso. Então, assim, a gente tem muito atleta profissional, mas a gente não tem atleta profissional que bate de frente com os caras lá fora, entende? Não chega caras para brigar pelas primeiras colocações. Isso falta. E eu sei que se eu aceitasse o profissional, eu fosse competir agora ou por conta dessa pandemia o ano que vem, provavelmente ainda faltaria e eu seria apenas mais um. Então, tipo assim, para subir numa competição, independente qual seja ela, para apenas ser mais um ali em cima, para não brigar pelas primeiras colocações, para mim eu prefiro não aceitar e prefiro continuar onde eu estou. Uhum. Faz todo sentido, Fê. Acho que você e o Bad, vocês estão, assim, traçando a estratégia da melhor forma possível. Muitas pessoas, Fê, pelo que eu percebo hoje dentro do cenário profissional, elas têm o cartão profissional, mas elas não têm nível para figurar no cenário profissional. Então, eu acho que você e o Bad, vocês estão fazendo um trabalho excelente com relação a isso. E pensando não só na questão financeira, que você precisa ter um aporte financeiro para chegar junto em investimento no físico, o que você acha que falta no teu físico, pensando realmente em pontos fracos, para apresentar um pacote bacana na tua estreia e já chegar fazendo barulho? Cara, no contexto vamos falar assim do meu físico, pontos que precisam de melhora, principais, costas, eu acho que ainda falta muito, e posterior de coxa, isso eu teria que trabalhar muito em cima, porque é desproporcional para o meu físico, eu acho. Sim, maturidade, que seria tempo de trabalho, e o próprio volume muscular ainda falta. Pela minha altura, eu sou atleta 212, então eu precisaria pesar 90, e a altura eu estou praticamente ali no limite da categoria. Tá conseguindo me ouvir? Uhum. Sua imagem travou, mas eu tô te ouvindo legal. Agora eu não tô mais te ouvindo, agora deu uma osciladinha o teu som. Nossa, tá travando demais. Agora eu tô te ouvindo, mas a sua imagem tá um pouquinho travada. Tô. Ô, pessoal, eu peço perdão, eu realmente não sei o que pode... Tô te ouvindo. Tô te ouvindo e tô te vendo legal agora também. Onde a gente estava? Até perdi agora. Você estava falando que das partes do teu físico que você acha que você precisa melhorar, como é o caso das costas, que me chamou a atenção você falar as costas, porque no circuito amador, quando você vira de costas é game over. Mas para o circuito profissional, você acha que falta? Não tipo assim tudo, mas eu acho que tem alguns pontos que podem ser trabalhados e melhorados. Principalmente eu acho que é onde mais falta espessura, sabe? Vir mais, chegar um pouco mais. E em relação à maturidade do físico, densidade ainda falta.
e vou em geral, porque eu sou seria um atleta de 212. E pela minha altura eu estaria limite da altura da categoria. E eu não chego perto desse peso, mas não chego nesse peso com a qualidade que deveria. Eu competi no Mr. Olímpia com 92 quilos. Meu 100% da minha definição é 89, 90 quilos. Então, tipo assim, ainda falta uns quilos a mais de volume para poder estar... Tem uma margem, né? Isso, exatamente. Legal. E Fê, agora a gente vai entrar um pouco na parte de dieta. Eu gostaria de conversar muito mais contigo a respeito disso. Se sobrar um tempo, porque eu tenho um roteirinho aqui, a gente volta para essa parte da liga profissional, porque eu tenho certeza que isso para você vai ser uma questão de tempo. Você está fadado a se tornar profissional em algum momento. Hoje, como que está a tua estrutura de dieta? Como que está a sua estrutura de suplementação? Porque o que eu vi de você com relação a essas duas variáveis, você não é um cara que come muito, você é um cara que come pouco. Conta um pouquinho isso para o pessoal. Enfim, como que o suplemento te ajuda nessa parte? Então, é uma coisa que eu sei, deveria também não me empenhar mais, cara, mas eu tenho realmente uma grande idade em estar comendo grandes quantidades de comida. Isso sempre foi um problema que sempre me acompanhou. Hoje eu consigo comer um pouco mais, mas assim, não chega nem perto do que os caras comendo. Eu vejo os caras comendo, tipo assim, no meu tamanho para subir peso, é coisa, às vezes até menor do que eu, é coisa absurda. Que eu vejo que, falo, cara, se eu ficar isso daí, eu não vou ficar comendo o dia inteiro. Eu vou acabar uma refeição já emendando na outra. E sim, eu tenho esse problema, é difícil descer a comida. Tipo assim, você vamos falar um básico, 400 gramas de comida, que daria 200 de arroz, 200 de frango. Eu fico aproximadamente de 40 a 50. Tá me ouvindo? Você fica aproximadamente de 40 a 50 minutos? Essa quantidade. Tipo assim, eu tenho bastante, não é muito, é bem pouco se você parar para pensar, mas mesmo assim eu tenho uma grande dificuldade de estar comendo. Então, tipo assim, o que eu faço? O que eu costumo fazer quando eu preciso comer bastante? Me ajuda muito, cara, shake de proteína com hipercalórico. É aí que entra, tipo assim, a suplementação, além do que eu já uso, assim, de costume o ano inteiro. E pensando nas refeições sólidas, você já chegou a utilizar algum tipo de enzima digestiva, fazer um teste de como isso funciona no teu organismo? Faz muito bem para mim. Eu uso enzima digestiva, mas em relação ao paladar, cara, não me ajuda muito não. A conseguir comer mais da forma que deveria, isso não me ajuda muito não, para ser sincero. Legal. E eu ia te fazer a seguinte pergunta com relação a isso do peso e esse volume reduzido de alimentação que você faz. Você, para 212, você é um cara de estatura, digamos, média alta, né? Você não é um cara, tipo, pau a pau com o que é o Eduardo Correia, o Lunsford. Esses caras, eles são mais baixos. Cara, você já parou para pensar que em algum momento da tua carreira você pode pensar em subir na Open? Sim, isso é uma coisa que eu já discuti bastante com o Bed, outras pessoas vieram falar que num futuro próximo, depois de eu estar no profissional, é bem capaz que meu peso não chegue na categoria 212 eu tenha que migrar para a Open. Isso é uma possibilidade, sim. E de acordo com o meu físico evoluiu, nesses 2 anos, o volume de massa que eu consegui consolidar, eu acho que isso é possível, sim. Até porque o nosso próximo assunto aqui são seus treinos, que é um negócio descomunal. Eu assisti agora, eu vou colocar aqui para o pessoal dar uma olhada numa série modesta que você fez com halter, que, sem sacanagem, eu acho que ali deve ter uns 70 quilos, 75, 80, não sei. O mais pesado que eu fiz foi o halter de 80 quilos. Para quantas repetições?
Da última vez que eu fiz, foram 12 movimentos. Sem ajuda. Eu vou falar um negócio, cara. Meu Deus do céu. Esse tipo de treinamento tem total influência do Bad, já que ele é um cara que vem do powerlifting, que vem realmente do treino de força nu e cru, né? Não é só aquela coisa de, digamos, a gente vai ou colocar uma fase de força e tudo mais. Me parece que o pau canta o ano inteiro com relação às cargas para vocês treinam pesado realmente, e o quanto você acha que isso ajuda a vender, digamos, o seu físico ali em cima do palco para os árbitros, para chamar mais atenção? Você acha que é isso que te dá aquela condição de musculatura mais socada? Sem sombra de dúvida, Rafa. Eu sempre gostei de treinar pesado. Você tá conseguindo me ouvir? Tô. Só sua tela aqui deu uma travadinha, mas aí na edição eu mando uma imagem por cima, vambora. Tá ouvindo? Tô. Tá. Então, eu sempre gostei de treinar pesado, cara. Então, tipo assim, no meu primeiro ano de academia, quando eu comecei a treinar, de 15 para 16 anos, eu conseguia supinar sem problemas, dificuldade sozinho, com 40, 50 quilos de cada lado. E todo mundo achava que eu tomava alguma coisa, mas eu não tomava na idade. Mas assim, eu sempre gostei muito disso, sempre me dediquei muito para treinar cada vez mais pesado. E quando eu conheci o Bad, cara, eu vi a forma que ele treinava e ele começou a me passar isso e me ensinar a treinar cada vez melhor, mostrar assim realmente o caminho, né? Aí eu fui pegando cada vez mais gosto pela coisa, cara. Eu gosto tanto disso, porque que na época, quando eu comecei a treinar, eu não era parceiro de treino dele. Às vezes ele me treinava. Mas assim, eu ia na academia só pra assistir ele treinar, pra ver o jeito que ele treinava. De tanto que eu gostava e de tão impressionante que era. Entendeu? Então, tipo assim, ele é um cara de uma força absurda. Já foi campeão de powerlifter, recordista várias vezes. Então, Sul-americano, tipo assim, inclusive, né? Ele foi, se eu não me engano, campeão para de agachamento, recordista. Então, tipo assim, o cara, ele é bom mesmo. O cara, eu vi ele agachando, eu nunca tinha visto isso na vida, né, cara? Eu cheguei vendo o cara agachar com 250, 300 quilos, tranquilo, como se não tivesse nada nas... Então, ver aquilo ali pra mim de perto era sensacional, cara. Impressionante, né? Porque isso daí cria uma atmosfera e você tendo contato com aquilo, eu imagino que aos poucos você vai criando, né, essa mente de se desafiar, de procurar progredir, porque dentro do fisiculturismo, apesar de ser uma busca por uma performance estética, a melhora funcional de você conseguir carregar mais peso, fazer mais repetições, isso é uma ferramenta importantíssima, né, para desenvolver o físico. Ah. E o que me chama a atenção nos seus treinos é que você faz muito pesado e com muita repetição. Sim, sempre assim, a gente, quando vai fazer um treino muito pesado, a gente tenta explorar o máximo de carga que a gente consegue para sempre o máximo de repetições. Então, tipo assim, enquanto eu ver que o peso está subindo, eu vou continuar fazendo movimento até não conseguir mais. A meta é essa. Mas assim, inclusive, Fê, pode falar, perdão. Vou te cortar. Mas igual você ressaltou, inclusive muita gente me questiona isso, acha que eu treino assim o ano inteiro. Tipo assim, toda semana, do mês inteiro, sem dar intervalo. Não é bem assim que a gente trabalha. Exatamente. Para evitar a lesão e conseguir um bom rendimento nos treinos com carga, a gente sempre dá uma aliviada. Então, o que é essa aliviada? A gente treina uma semana com muita carga, na semana da frente a gente alivia na carga e coloca um pouco mais de técnica, super série, aumenta o número de repetições. Enfim, a gente cria outros meios para manter uma intensidade alta sem precisar estar utilizando tanta carga. E assim vai oscilando. Cada semana a gente trabalha de uma forma. Porque nem sempre o que vai pro Instagram... O Instagram é o highlight, né? É a melhor parte, digamos. É o creme de la creme. Mas sim. Existe todo um trabalho de base, o aquecimento. Você vai
ali se preparando para aquela série de trabalho, tô errado? Exatamente. Igual, tipo assim, você mencionou fazendo supino com halteres de 80 quilos. Mas, assim, eu não comecei... Ali foi a última série. Não comecei, não cheguei já pegando aquele... Ó, começo pegando de 20, aí vou progredindo a carga, sentindo o peso para ver se eu tô num dia bom, para aí sim pegar o mais pesado e fazer as repetições que se devem. Uma vez, Fê, morando na Califórnia, eu conversei com um fisiculturista e ele era surfista há um tempo atrás. E ele falou que o bom surfista é aquele que respeita o mar. Eu acho que o bom fisiculturista é aquele que sabe respeitar o peso, né? Aquele cara que não é vaca louca. O cara que vai progredindo as cargas e vendo se ele tá num dia bom para realizar aquela carga. Tô errado? Tá coberto de razão. É exatamente isso que assim funciona, porque muita coisa pode afetar o rendimento do seu treino naquele dia. Às vezes você não dormiu tão bem, às vezes você não se alimentou, às vezes você está numa dieta mais restrita, às vezes você está mais cansado. Então, tipo assim, já chegou a acontecer, tipo assim, um dia que eu tenho que dar o 100% ali no treino e eu ver que, tipo, minha força não tá igual, então eu vou ter que tirar um pouco o pé justamente para não eu estar me machucando. Então a gente tem que ter esse feeling. Sim, não é todo dia que a gente acorda e fala, eu vou supinar com 80 quilos no halter de cada lado, né? Mas, Fê, eu queria voltar com relação à Casa dos Campeões para a gente conversar. Você ia mostrar seu trabalho para o Brasil inteiro, certo? Se chegar onde eu cheguei. Foi isso que eu terminei. Perfeito. E aí, Fê, assim, hoje a gente sabe que as empresas, elas acabam explorando o atleta não só em cima do palco, e sim como um personagem, no melhor sentido da palavra, como uma figura pública que vai representar a marca. E você é um cara introspectivo, você é um cara mais sério, que quando a gente pensa em você, diferente de outros atletas que também têm sucesso e tudo mais, mas a gente consegue pensar no fulano como atleta, como não sei o que. O Felipe é atleta. Atleta. Você pensa em explorar esse outro lado para ficar um pouco mais comercial, digamos assim? Irmão, repete a pergunta que deu uma cortada aqui, eu me perdi, por favor. Sem problema. Existem alguns atletas hoje a nível nacional que eles exploram a imagem deles não só em cima do palco, mas ele é um cara que a gente consegue imaginar ele como empresário, como um cara bem sucedido ali, aqui. E quando pelo menos eu penso no Felipe Moraes, eu penso num cara atleta. Ponto. O cara é atleta. Você pensa em explorar esse outro lado para se transformar, digamos, numa personalidade, numa figura pública realmente mais interessante, mais vendável para a empresa? Sem sombra de que, assim, a empresa faz por mim, eu também tenho que fazer pela empresa. E outra coisa, né? A gente ela é relativamente curta, então eu não vou continuar competindo toda a minha vida, entende? Vai chegar uma hora que eu vou ter que me aposentar. Então, tipo assim, e aí quando eu aposentar, a vida a partir dali. Então eu tenho que ter um plano B, tenho que ter um segundo plano. Como dar continuidade à minha vida. Então, tipo assim, é uma coisa que eu penso e devo orar sem dúvida. Perfeito. Fê, conta pra mim quem são seus ídolos no esporte em âmbito nacional e internacional. Âmbito nacional, Jefferson Bad Boy, não só sem puxar saco, não é porque ele é meu treinador, nem porque ele é meu amigo, mas assim, eu sempre admirei o trabalho dele. Casca grossa. Sim, foi um dos melhores atletas da época dele, um dos caras que eu mais vi treinar pesado, mais pesado de perto. Então, tipo assim, é um cara fantástico.
Corrêa, sem sombra de dúvida, é uma inspiração para mim, né? É uma referência, porque para mim é o melhor atleta do Brasil que o Brasil já teve. Chegou em lugares, tô falando assim, no circuito masculino bodybuilding. Chegou em lugares que mais ninguém chegou, entendeu? O cara já foi vice-campeão do Mr. Olímpia, e isso é único na história do esporte no Brasil. Então, e outras referências, como José Carlos dos Santos, e o cara foi 8 vezes campeão mundial, ganhou o overall, e isso pesando, acredito, não lembro, não sei exatamente, mas 70, 75 quilos, e o cara conseguiu bater de frente com os caras lá do Irã, os iranianos, daquela parte que a gente sabe que domina, os árabes dominam o campeonato mundial, dominavam o campeonato mundial, então ele conseguiu bater de frente com os caras várias e várias vezes. Então, tipo assim, é um cara fenomenal. E o Edson Serafim, também é uma outra grande inspiração, uma referência nacional. E no âmbito nacional tem muitos, né? Mas os principais são esses. E em relação a internacional, cara, sem sombra de dúvida, Arnold Schwarzenegger, sou muito fã, sempre acompanhei muito ele. Dorian Yates, tanto pela mentalidade, tanto pelo físico, pela forma de treinar, me identifico muito. Ronnie Coleman e Kevin Levrone. Assim, esses da geração passada. Da geração atual, vou falar só um para não me estender muito, que é o Rat Chopin. E também para mim, é um cara fantástico e ainda vai muito longe. O cara treina pra caralho, é impressionante, é bonito de ver. Então, tipo, minhas maiores referências são essas. E ele, o Hadi, só para fazer um comentário de quem gosta do esporte mesmo, é curioso como ele é um cara que, apesar de treinar pesadíssimo, de ter aquele aspecto empedrado, ele é um cara que posa muito bem, né? Ele é um cara que, sabe explorar muito o físico no palco. Sim, ele é um atleta excepcional, cara. O cara nasceu para isso, ele faz o trabalho dele e faz muito bem. Então, tipo assim, em relação a pose, em relação a treino físico, é uma inspiração em todos os sentidos, cara. É um exemplo de atleta, ao meu ver. A gente vai voltar para falar de Mr. Olímpia, mas antes, como você citou José Carlos, e aqui no canal, aqui no Instagram ou no canal do YouTube, onde quer que as pessoas estejam vendo, eu tenho uma entrevista com o José Carlos e eu vou cometer uma inconfidência aqui. Fora da gravação, eu perguntei para ele, eu falei, pô, José Carlos, e quem que você acha que dessa nova geração vai chegar, vai incomodar, tem cabeça? Porque o papo com um cara desse é diferente, a gente não pergunta pro cara, e aí, o que você acha? Ele tem uma visão diferente. E ele não titubeou, Fê. Ele falou você de cara. Ele falou, esse moleque vai longe. Porque ele é atleta. Ele é atleta e ele leva a sério a carreira dele. E ele tem um físico impressionante. Ele fez muitos elogios a você. Eu gostaria que você soubesse disso. Pô, cara, pra mim fico até emocionado de ouvir isso. Pra mim é uma honra, uma satisfação. Acompanho ele aqui no Instagram, assisti a entrevista dele completa, igual eu te falei no começo. Foi sensacional, assino embaixo em tudo que ele falou ali. E, pô, cara, isso é motivação para eu continuar seguindo meu trabalho e saber que eu tô no caminho certo, cara. Porque eu tava pensando nisso esses dias, cara. Quando a gente recebe elogios de certas pessoas, assim, de referência, como o José Carlos, por exemplo, cara, o peso que isso tem, cara, não é qualquer um que tá falando, né? É um cara super entendido, cara. O cara competiu na época mais difícil do fisiculturismo, compete até hoje, ainda se sagra campeão. Então, tipo assim, isso aí tem um peso absurdo e com certeza vai servir de muita motivação para os próximos trabalhos. Eu queria também aproveitar para mandar um abraço para ele, espero que ele assista a live, e é isso aí. Pode deixar que, se ele não acompanhou, eu vou recortar esse trecho, eu vou mandar para ele e falar, Zé, tem um recado de um cara aí para você. Fê, eu queria te fazer uma pergunta com relação ao seguinte. Hoje,
a gente tem um cenário um pouco indefinido com relação à pandemia, do que está acontecendo no mundo. A gente não sabe se vai ter os campeonatos que nesse momento, às 9h30 da noite do dia 3, estão confirmados, a gente não sabe, tudo pode mudar. Você pensa em competir ainda esse ano? Você já está se programando para o ano que vem? Como que está essa parte? Então, Rafa, o que acontece é o seguinte, eu já comecei e parei 3 preparações esse ano. Eu estava pronto para competir a World Class, que aí foi onde começou toda a pandemia, lá para, né, que começou a vir tudo, aí fechou tudo, aí cancelou o campeonato, estava pronto já para competir. Infelizmente tive que abortar. Comecei a preparação do Moscou Contest, que haveria em agosto, foi cancelado novamente. E a mais recente, comecei a preparação para o Mr. Olímpia, né? Então, tipo assim, tentei competindo até agora, mas eu vi que tá muito incerto, cara. Então, eu preciso cuidar um pouco da minha saúde, cuidar um pouco do meu bolso. Eu penso melhor. Agora eu tô dando, assim, vamos falar, um descanso, né? Tô usando menos coisa, tô comendo mais tranquilo para fazer um trabalho de off mais pro final do ano. Aí entra ali outubro, novembro, para aí começar o pré-contest e tentar subir melhor no Arnold. Então o meu foco total tá fazer um off e um pré-contest pro Arnold Class. Na mesma categoria que você competiu Olímpia? Oi? Na mesma categoria que você participou da tua última competição? Sim, na mesma categoria, porém eu quero tentar subir um pouco maior, só que eu quero conciliar esse volume maior com a qualidade do Moscou Contest. Então, tipo assim, eu quero subir maior e mais definido que o Mr. Olímpia. Eu não sei quem é que vai subir nesse campeonato, mas eu acho que eles vão ter uma pedra do tamanho do Cristo Redentor no sapato, porque se você chegar nessa condição, Fê, eu vou falar, assim, a gente que acompanha o esporte, a gente sabe que quando o cara chega bem, a gente tem que tirar o chapéu, né? Não tem jeito. E pro cara levar de você, se você chegar do jeito que você costuma chegar, o cara tem que chegar muito bem. Tá mesmo, essa é a ideia. Perfeito. Fê, a gente já tá chegando, em qualquer momento vai começar aquela contagem regressiva aqui para finalizar. Enquanto isso, nós vamos papeando. A hora que ele apitar aqui para mim que falta um tempinho, a gente dá umas considerações finais e se despede do pessoal. Mas eu queria que você cravasse aqui pra gente qual vai ser o top 5 do Mr. Olímpia desse ano. Nossa, irmão, complicada a pergunta. Complicada, assim, vou te falar, porque tem muito atleta bom, serão vários Mr. Olímpia ali, né, caras que já venceram o Mr. Olímpia, então, tipo assim, é bem complicado, assim, a gente analisar, porque... Um line-up pesado esse ano, né, Fê? Vai, cara. Bom, graças a Deus, né, no ano passado eu acho que o nível não estava muito legal, caiu bastante dos últimos anos. Esse ano tem tudo para ser um Mr. Olímpia histórico, né? Porque vai estar uma pedreira, só que tipo, incógnita como os caras vão chegar. Porque, tipo, ao meu ver, o Phil Heath é campeão. Só que ele tem um problema dele, que é a questão abdominal. Então, tipo assim, isso pode talvez comprometer ele. Mas, assim, o conjunto melhor, para mim, é ele. Ali não tem jeito. Se ele subir do jeito que ele subia antigamente, ele é campeão, sem sombra de dúvida. Brandon Curry é um excelente atleta, atual campeão do Mr. Olímpia, então teoricamente favorito, né? Tem o Flex, que já foi 7 vezes campeão na 212, agora vai estrear o Open, uma incógnita como é que o cara vai entrar, né? Tem Shawn Rhoden, eu não tenho certeza se ele vai competir ou não, cara. Eu ouvi rumores a princípio que não ia, depois que ia, não sei, mas é uma possibilidade. Tem o Had, não sei se consegue entrar nos Estados Unidos esse ano.
mas fiquei sabendo, ouvi rumores aí que vão tentar fazer um esforço para deixar ele entrar. Então... Tem o Dexter. Tem o Dexter, que apesar da idade avançada, está competindo em altíssimo nível. E se vacilarem, o cara... não vacila não que ele cata. Exatamente. Então, cara, vai tá bem interessante de assistir. Eu não perco de jeito nenhum. Mas eu acho que, assim, é difícil falar uma colocação perante a isso. Fala que eu vou anotar. A ideia dá pra ter... Ó, eu acho que o campeão é o Phil Heath. Vice-campeão. Terceiro, acredito, pelo... Em terceiro? Isso. Se o Rádio não entrar, né? Porque eu não sei não. Colocaria o Rádio, apesar de eu achar ele melhor, mas tendo em vista o que aconteceu ano passado. O Rádio em quarto. E em quinto, o Flex. Eu acho que o Flex sairia na frente do Dexter. Eu acho, não tenho certeza. Então, ó, está anotado o seu palpite. Eu vou agora falar o meu. E no final do ano eu vou te mandar uma mensagem e nós vamos ver quem que acertou o bolão. Pela ordem. Campeão, Phil Heath. Segundo colocado, Flex, porque eles vão colocar no confronto final os dois campeões 7 vezes do Mr. Olympia para fazer o confronto final. Então vai ficar o Phil e o Flex. Faz sentido, faz sentido. Terceiro colocado, Brandon Curry. Sim. Quarto colocado, aí o bicho pega, porque você falou do Rádio, eu sinceramente estava esquecendo dele. Mas eu vou colocar o Rádio e depois o William Bonac. Aí no final do ano eu te mando uma mensagem e a gente vê quem que acertou mais os palpites com relação a esse Mr. Olympia. Nós vamos se falar lá, vamos ver quem que acerta, quem que chega mais perto, pelo menos. Fechado. Mas acho que pelo menos no primeiro lugar já é meio que sem dúvida, né? Depende muito, né, Fê? Se o cara vai conseguir chegar com a linha bacana, porque, poxa, vai ser frustrante, né, se ele não conseguir chegar com a parede abdominal bem encaixadinha. Então, mas sabe por que eu te falo, Rafa? Eu acho que ele não ficaria esse tempo todo parado e voltaria depois desse tempo todo se ele não tivesse no 100% dele. Então, tipo, na minha opinião, realmente em 2018 que ele perdeu tava feio, mas eu ainda acho que o melhor conjunto... o conjunto era dele. Era dele, eu acho que ele merecia ter ganho. Eu acho Sem dúvida. Assim, uma coisa que eu conversei com várias pessoas, eu acho que foi uma punição que deram a ele, porque já vinha acontecendo isso de alguns anos, né? E foi só piorando. Então, tipo assim, eu acho que ele não entraria com certeza, cara. Eu até assisti algumas entrevistas dele recentemente, ele tá naquela confiança. Acordar o bicho, né? Ele tá com o olho, então ele não vai ficar pra brincar. Exatamente. Mas, só pra gente... É que a gente vai falando de Mr. Olympia, a gente vai embora. Você não acha que estão deixando o Flex muito de escanteio? E, afinal de contas, ele é um cara que ele segura o peso dele há pelo menos 8 anos, contando que esse ano agora ele deu uma soltada, ele segura o físico há muito tempo. A gente não sabe como que é o físico dele solto. Tipo assim, vamos ver como é que chega. Ele é um cara que ele pode incomodar, não é? Não, sem sombra de dúvida. Eu acho ele fantástico, eu acho a linha dele muito bonita, eu acho um físico bem completo. Mas, assim, é sempre uma incógnita, né, cara? Ele chegava muito bem na 212. Mas, assim, pela forma que ele já vinha, eu vi ele falando que ele estava num sofrimento absurdo para tentar bater o peso da categoria. E se ele tivesse entrado mais pesado, ele teria saído muito melhor. Ele estava com o físico melhor.
Então, tipo assim, acaba sendo uma incógnita, cara, mas eu aposto muito nele também. É um cara que, igual você falou, tá sendo, de certa forma, tá sendo jogado para escanteio, mas eu acho que deveriam pisar em ovos com ele e tomar mais cuidado, porque é outro que também não vai entrar pra... Sem dúvida. O cara é 7 vezes campeão do Mr. Olímpia, né? Fê, ainda não apareceu aqui o aviso de que a nossa live tá acabando, eu vou tocando. Só se você precisar sair, enfim, alguma coisa, senão nós vamos embora aqui no papo. Você precisa comer? Como é que você tá aí? Não, tranquilo. O único problema é que apareceu uma mensagem da minha bateria aqui que ela tá querendo arriar. Sem problema. Então, vamos fazer o seguinte, Fê. Nem que a gente bata um papo em outro momento. Deixa aí o recado pro pessoal que te acompanha, pro pessoal que gosta do teu trabalho. Eu agradeço muito a tua participação. Eu acho que cada vez mais eu me surpreendo, sabe, com as pessoas que estão no esporte, porque a gente tem a ideia um pouco de que os nossos ídolos, as pessoas que a gente acompanha, eles são inalcançáveis, são inacessíveis. E, poxa, principalmente você, o Vitor, o José Carlos, sabe, vocês foram tão bacanas, assim, tão solícitos. Gostaria de deixar esse espaço aberto aqui para você se despedir das pessoas que gostam e acompanham o teu trabalho. Primeiramente, estar agradecendo a você, Rafa, pelo convite, né? Foi um prazer estar fazendo essa live. Se quiser, a gente faz outra, uma outra oportunidade. Agradeço a que tá acompanhando. Agradeço a toda a galera que acompanha, que curte o meu trabalho, que manda energias positivas. E é isso aí. Agradeço, continue acompanhando meu trabalho, que ainda tem muita coisa para acontecer, se Deus quiser. Cara, a última palavra aqui é tua, só pra gente encerrar, passar a régua, mas agora que o sinal tá mais estável, eu queria falar para você, sem corte, cara, que independente aqui do nosso bate-papo, enfim, dessa proximidade que a gente criou, fala, cara, que de verdade eu torço muito pro teu sucesso. Eu torço muito para que você tenha saúde nessa jornada, que tudo de melhor aconteça contigo. E, cara, se você vier para São Paulo, se você precisar de qualquer coisa aqui dentro de São Paulo, cara, só me mandar uma mensagem e a gente dá um jeito. Fechado, irmão. Te agradeço mais uma vez. Agradeço pelo convite. Fico muito feliz em saber que você já acompanhava meu trabalho, que você curte meu trabalho. Estou te acompanhando agora aí também no Insta. Te desejo todo sucesso aí na sua área e tô te esperando aqui pra gente dar um treino. E é isso aí, irmão. Quando tiver aqui pro Ribeirão, precisar de alguma coisa, tamo junto, é só chamar, velho. Valeu, queria agradecer a você. Queria falar que eu mandei uma mensagem pra Mariana, porque eu não tava conseguindo contato com você, então pedi desculpa aí pra ela, que eu mandei uma mensagem. Eu falei, meu Deus do céu, não tô conseguindo contato com o homem. Mas aí deu tudo certo no final das contas. A gente passou, acredito, de 1h30 de live. Vai ser uma delícia fazer edição, porque tem conteúdo pra caramba. Mas, enfim, Fê, não vou tomar mais seu tempo. Muito obrigado. E pode ter certeza que você precisar contar comigo aqui, é só você me chamar. E aí a gente dá esse treino que eu vou te cobrar. E... Fechado. Ai, eu quero ver onde é que eu me meti, viu? Tá combinado, irmão. Tá combinado. Valeu, pessoal. Grande abraço para todo mundo que acompanhou aqui a live. Valeu, até a próxima. Cuide da sua saúde e atinja o seu melhor resultado.